Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast Tal Mãe, Tal Filha. A gente está muito feliz de estar aqui passando tantas coisas maravilhosas para vocês, tantas dicas, tantos conselhos maravilhosos. E nós vamos gravar o nosso primeiro episódio hoje, depois de tanto planejamento, tanta espera. Eu sou a Giovana Vieira. E eu sou a Renata Vieira. E eu gostaria de dividir com vocês hoje 3 dicas importantíssimas para você não sofrer tanto até que o seu sonho aconteça. Durante esse processo de espera, parece um teste de paciência, né? Você é uma pessoa paciente, Jojo? Eu não sou uma pessoa paciente. Eu também não. Como muitos de vocês sabem, parece que na minha família o sobrenome é impaciente, porque nós queremos tudo para ontem, nós somos imediatistas, nós temos dificuldade realmente de esperar o tempo das coisas acontecerem. E eu acredito que isso é um problema que a maioria das pessoas vive, não é verdade? Com certeza. É muito raro você conhecer alguém que tem aquela calma, que sabe esperar o tempo certo de tudo acontecer. Ai, que admiração! E eu creio que mesmo assim, essas pessoas que, passam essa paz e essa calma e paciência, no fundo, sentem essa ansiedade, né? O ser humano, a gente quer saber, o que é o futuro. A gente quer ter uma segurança do futuro e do que vai acontecer, né? Então, se o próprio Senhor Jesus, ele veio para essa terra e ele teve que esperar o tempo certo, né? Para todas as coisas, né? O quanto mais a gente começou só com 30 anos, né? Sim, então assim, quanto mais a gente que tá aqui e a gente tem que confiar nele durante esse período. E isso se torna muito difícil quando você não entende esses 3 princípios que devem ser praticados nesse período de espera, para evitar que você sofra tanto até a sua bênção, até essa vitória, esse milagre chegar. E olha, gente, isso a gente não pesquisou em lugar nenhum. Nós estamos falando de algo que nós vivemos, tá? Sim. Então, para que não haja tanto sofrimento, vamos lá. Primeira dica: pratique gratidão. Sim. Gente, é muito difícil você olhar o lado positivo das coisas quando você tem que aguardar para que, na verdade, algo positivo aconteça, né? Mas se você for parar para observar, quando Paulo estava aprisionado e ele falava com Timóteo, ele dizia assim: eu quero louvar a Deus que me achou fortalecido e me viu digno, né? Ele diz lá em 1 Timóteo 1,12, e olha a condição de Paulo, né? Aprisionamentos, cárcere, masmorras, perseguição, né? Até dos próprios cristãos, porque Paulo foi um perseguidor de cristãos, depois que ele converteu os amigos, os irmãos evangélicos cristãos, né? Evangélicos não, cristãos. É verdade. Não, evangélicos, né? Que criam no evangelho como ele, já não criam mais que Paulo realmente poderia ser transformado, então ele sofreu muito. E ele dizendo: eu sou grato, porque aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, me considerou fiel, me designando para o ministério. Então ele era grato por cada detalhe, até pelo sofrimento do ministério. Sim, eu acho isso incrível. E eu gosto muito daquele versículo em Lamentações 3:21, que também diz que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É tão importante a gente estar lembrando das coisas que nos trazem esperança, porque isso nos fortalece. Como Paulo, ele entendeu que o Senhor designou esse ministério a ele, o Senhor escolheu ele. Então ele entendeu que se o Senhor me escolheu, se o Senhor me entregou esse ministério, esse chamado, esse propósito, se o Senhor, no caso, me deu essa promessa, ele vai cumprir. E todo esse processo de espera faz parte até você alcançar o propósito final. É interessante, porque é muito fácil você focar naquilo que não deu certo. Sim. Né? Mas a própria atitude positiva traz uma atitude da nossa alma, das nossas emoções de expectancy, a gente fala em inglês, né? Ou seja, parece que você tá ali constantemente esperando ser surpreendido por algo bom. Sim. Então, aquilo faz com que a nossa alma esteja em posição de receber.
É verdade. Quando eu foco no negativo, é como se eu fechasse as portas para circunstâncias. É verdade. E eu me focasse, me condenasse, me cercasse somente do que deu errado. Sim. E, na verdade, é isso que a gente tem costume de fazer, né? A nossa natureza tem costume já do murmúrio, das reclamações, é verdade. né? Dos suspiros, né? O próprio Elias, dentro da caverna, ele dizia: eu não sou melhor do que os meus pais, é melhor que eu vá embora e morra mesmo. Bem depois, logo depois de fazer fogo cair do céu, né? Sim. Então, assim, Deus derrama um milagre, Deus usa ele acabando, matando todos os profetas de Baal ali. Sim. O Deus de Israel se mostrou presente, fez milagres maravilhosos na vida de Elias, mas Sim. ele não conseguiu lembrar desses milagres Sim. quando o desânimo bateu, né? Sim. De repente você tá dentro do teu carro, na sua casa, ou no seu quarto, ou no seu trabalho, ouvindo o nosso podcast, e você se vê como uma pessoa que tá desanimada nesse nível. Você já viu muitos milagres do Senhor na sua vida, mas aquele milagre que o Senhor ainda tá preparando, né? Sim. Que o Senhor ainda tá gerando e que ainda não recebeu ainda, Sim. porque não chegou o tempo. Sim. Ele é aquilo que te foca mais, por isso você anda tão desanimado, né? Sim. Então é preciso um esforço, né, Jojo? Pra gente poder realmente trazer à memória o que Sim. te dá esperança, o que alimenta a tua fé. Sim, e é incrível como o inimigo, ele já conhece essa estratégia, né? Se ele puder te rodear, né, das coisas ruins, dos problemas, né, das barreiras que estão ao seu redor, às vezes das portas fechadas, dos nãos, né, são tantas coisas que a gente pode olhar e falar assim, meu Deus, mas tá tudo errado, né, e a verdade é que a gente tem que lutar muito. Existem dias que são piores do que os outros. Dias né? maus. Dias né? maus. A Bíblia e fala. a gente vai precisar de olhar mais perto. A gente vai precisar, às vezes, de orar um pouco mais e se achegar mais perto ao Senhor, pra gente poder realmente enxergar cada milagre e cada bênção que Ele tem colocado nas nossas vidas. Mas o mais incrível de tudo isso é que quando você realmente começa a enxergar os milagres, as bênçãos, as coisas boas, tudo que o Senhor tem feito e o cuidado dele com você, quanto mais você vê e enxerga, mais eles vão aparecer. E maior vai ficando essa lista, né, de gratidão. Quando você começa a praticar gratidão, parece que você fica ainda mais grato e consegue encontrar ainda mais coisas para se alegrar, né? Porque o Senhor, Ele é bom. E infelizmente eu sempre digo isso, né? A gente não foi feito para esse mundo. Então, quando a gente olha ao nosso redor, na maioria das vezes você só vai ver o nublado, né, de coisas ruins que o inimigo vai te apontar, né? Mas quando você para e olha cada milagre, cada bênção que o Senhor tem colocado na sua vida, vai ficando um pouco mais doce esse período de espera. Vai ficando mais leve, mais suportável. E quando você vê, você chegou, porque você praticou gratidão nesse processo. Eu queria ler para vocês uma coisa interessante. Um estudo conduzido pelo PhD Robert Emmons e o amigo dele, Mike, nas universidades da Califórnia e de Miami, gente, indicou que a gratidão pode, de fato, ter impactos positivos na sua saúde. Sim. A metade do grupo, Jojo, foi pesquisada e a tarefa dada semanalmente durante 10 semanas, 5 coisas ou pessoas às quais eles deveriam ter gratidão. Então, eles tinham que anotar 5 coisas ou pessoas que eles deveriam ser gratos. Sim. E uma outra metade, listar 5 problemas sem focar no aspecto positivo, Sim. né, ou negativo deles. 5 problemas, coisas que eles realmente não gostam. Ao fim do experimento, o primeiro grupo que registrou menos queixas de saúde e tudo mais, se mostrou capaz de exercitar-se fisicamente. Uau. E com resultados efetivos melhor que os indivíduos que só listaram as coisas negativas. Uau. Ou seja, quimicamente, aquele corpo humano que foi exercitado durante 10 semanas
só pensando naquilo que ele deve ser grato, sim. pensando somente nas atitudes que as pessoas tiveram com ele, das quais ele se alegrou, ele foi grato, Sim. ele entendeu como um favor de Deus na vida dele, fez com que a saúde da pessoa registrasse uma melhora significativa. Gente, isso é incrível. Isso pra mim Meu Deus. é uma coisa impressionante, porque você pensa que é só pensar positivo, be positive, né? Sim. E não é nada disso. Sim. É um exercício que começa no cérebro, na mente, na alma, Sim. né? Mas que Sim. ele reflete no corpo inteiro. Isso é uma coisa muito incrível. Você vê que a ciência, né, tá comprovando que realmente a gratidão, um coração grato, uma pessoa grata, não quer dizer que não existem problemas na vida dela, né? Mas uma pessoa que olha o aspecto, o lado positivo, olha as bênçãos, as vitórias, né? Ela vive uma vida saudável, né? Não só espiritualmente, mas fisicamente. O corpo dela se torna um corpo mais saudável, né? Então, isso pra mim é incrível e mostra o tanto que a gente realmente, né? Às vezes eu vejo pessoas que, né, parece que elas não têm quase nada, né? Pessoas que estão vivendo paycheck to paycheck, que a gente fala, né? Que de pagamento em pagamento. De pagar conta a pessoa, ela não sabe se vai ter comida. Às vezes um pai ou uma mãe não sabe se vai ter o arroz e feijão para dar pro filho. Mas são pessoas tão alegres, são pessoas tão felizes porque elas são tão gratas pelo que elas já têm. Então isso pra mim... e saudáveis, e pessoas saudáveis. Às vezes você olha e fala assim, meu Deus, como que uma pessoa que tem tão pouco? Parece loucura, né? Pra quem não entende. As pessoas que não conseguem ter gratidão com pequenas coisas, pessoas Sim. muito ambiciosas, Sim. né? Porque a ambição é uma coisa maravilhosa. Sim. Mas se você realmente tiver um direcionamento e um temor de Deus, Sim. né? Que causa um equilíbrio. Tudo demais e desequilibradamente causa um dano terrível, Sim. né? Mas a pessoa, quando olha alguém com tão pouco e tão feliz, parece loucura para aquela pessoa que é ambiciosa. Você até despreza no coração aquela atitude simples e às vezes tão, né, louca daquela pessoa. A pessoa tá tão grata. Pra quê? Por quê? Qual o motivo que ela tem para estar desse jeito? Miserável do jeito que ela é, né? Mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, né? E a sabedoria humana, na verdade, ela é diabólica, né? Então, assim, nós não temos que olhar o que está ao nosso redor, para a gente ser grato. Nós temos que ser gratos simplesmente pelo fato de estarmos vivos, respirando, sabe? Eu tenho certeza que se você for parar para pensar, tem tanto de Deus já que você já recebeu, né? De repente você tem testemunhos lindos de vida e que propositalmente o inimigo te dá situações assim de distração para que você se esqueça do que o Senhor já fez por você. É verdade. Né? Então você tem que fazer um esforço. Quando em Lamentações o homem de Deus diz assim, olha, quero trazer à memória as coisas que me dão esperança, né? Salomão estava dizendo isso porque nós temos que propositalmente forçar o nosso cérebro a lembrar das coisas boas e estar sempre preparado para as surpresas de Deus. Sim. Deus é nosso Deus, é um Deus de surpresas. É verdade. Ele não precisa, né, de uma mão do tamanho da mão de um homem, uma nuvem pequenininha do tamanho da mão de um homem para fazer chover bênçãos. É verdade. Né? Eu já vi ele mudando histórias assim. Né? A gente costuma falar, né, que eu tinha um professor no ensino médio que ele sempre falava, olha, basta uma palavra do Senhor e eu sei que a minha história pode mudar, né? Na época eu lembro que ele foi diagnosticado com câncer, né, esse professor, e ele falava sempre, Senhor, uma palavra sua pode mudar qualquer diagnóstico, pode mudar qualquer situação. Então eu tô na espera dessa palavra, né, que o Senhor encontre graça e libere essa palavra. Olha, o segundo item que tem conexão total, quero falar dele porque eu acho que vai conectar totalmente para ajudar as pessoas a exercer essa gratidão, né? Sim. Você entender aonde você quer chegar. Quando a gente entende o nosso propósito de vida,
quando você entende aonde você quer chegar, Sim. muito dificilmente você vai deixar as suas emoções brincar com você e te deixar para baixo. É verdade. Não é verdade? Não, isso é verdade. As nossas emoções, elas podem nos influenciar a passar por cima, né? Às vezes em inglês a gente fala skip. Um atalho. Né? É um atalho que você toma ali naquele processo de espera, porque você não tem paciência para poder esperar o melhor de Deus, né? Então você prefere, às vezes, pegar um atalho para satisfazer algo ali momentâneo dentro de você, porque você não quer esperar o melhor de Deus. Tantas vezes na faculdade, né? Eu morei junto de vários adolescentes, não era uma faculdade evangélica, era uma faculdade, na verdade, muito grande, né, em Boston. Então, assim, você via tudo quanto é tipo de pessoas, né, de religiões diferentes, e, infelizmente, várias vezes eu via pessoas que estudavam comigo, né, tinham várias classes comigo, e você ouvia conversas, né, do que elas faziam durante a semana, nos finais de semana, e era tão triste você ouvir tantas histórias de pessoas que se frustraram, né? No final das contas, todos os atalhos que elas tomaram, né, nesse processo, não levaram elas a nenhuma satisfação e plenitude de vida. A verdade é que cada uma dessas pessoas que eu via e eu conversava com elas e eu tentava aconselhar, são pessoas que tomaram esses atalhos por falta de fé e também por falta de paciência de esperar o melhor de Deus. E isso acabou machucando, ferindo ainda mais, né? Calejando elas ainda mais, verdade, né? Verdade. A dor do processo faz com que a gente realmente queira sair dessa dor. E aí você começa a aceitar menos, porque você acha que o seu propósito é inalcançável. Sim. E a tua fé começa a ficar balanceada. Você não consegue pagar aquele preço de espera com paciência no Senhor. Você começa literalmente a aceitar migalhas, né? E a caminhar de uma maneira que não condiz com o seu goal, com o seu propósito. Sim, né? Eu acredito que se Deus ele coloca um sonho dentro de nós, se ele coloca algo bonito dentro de você, a não ser que seja um desejo aí que vai prejudicar muitas pessoas. Sim. Mas se você tem um desejo e um sonho, né, no seu coração, ou de ter uma grande família, uma família abençoada, né, ou de ter um esposo, um cônjuge, uma esposa, sim, ou de ter filhos, né, se você é casado, ou se você quer uma profissão e está sendo muito difícil aguardar até que esse tempo chegue, até os recursos, sim, necessários chegarem. Eu não sei qual é o seu sonho, mas quando eu tenho os olhos nele, eu não posso aceitar que as minhas emoções façam com que os meus sonhos sejam traídos. É verdade. Eu não posso trair a mim mesma. Porque se Deus colocou esse desejo no nosso coração, sim, é porque nós somos inteiramente e suficientemente capazes de fazer esse sonho se tornar realidade. É verdade. Na maioria das vezes, não é a qualificação que está te impedindo de conquistar esse sonho, mas é a paciência do processo. Sim. Passar pelo processo, além de ser às vezes sofrido, requer uma atitude que venha te levar para mais perto do seu sonho em relação às suas emoções. Sim, sim. Né? Nós estávamos conversando sobre os snipers um dia, né? O treinamento de um sniper. Às vezes ele é uma pessoa tão capacitada, mas se as emoções dele, naquele momento que ele vai atirar, se elas estiverem nervosas, se ele estiver ansioso, dependendo sim, de qual o alvo, se ele tiver que proteger uma criança, eu não sei, dependendo daquela circunstância ao redor, se ele não tiver o domínio completo e equilíbrio emocional, sim, que é a famosa inteligência emocional, sim, ele vai trair todo o talento dele. Todo o treinamento do sniper é literalmente jogado na lata de lixo. Sim. Por quê? Porque ele não dominou aquilo que tenta dominá-lo. Sim. Então você precisa praticar a gratidão,
juntamente com o domínio completo das suas emoções. Porque quando você entende aonde quer chegar, Sim. você não aceita chegar só na metade. Sim, Você precisa chegar aonde você colocou no seu coração e o Senhor tá ali. Sim. Entende? Nós estamos assim... Não, isso é verdade. Cheios de exemplos disso na Bíblia. Demais. E uma das coisas que eu vejo muito mesmo é que existem pessoas que pensam que o Senhor tá fazendo elas esperarem porque Ele não importa delas sofrerem, sabe? Pessoas que pensam que Ele não tá vendo. Se Deus, assim, tá fazendo eu passar por esse processo de espera, é porque Ele não liga de eu estar sofrendo, entendeu? O que importa é que um dia chega, mas esse processo em si de espera, parece que Ele realmente não enxerga a sua dor, sabe? Muitas pessoas pensam que o Senhor não enxerga a sua dor, o seu choro, o seu clamor, né? Isso não é verdade. A verdade é que o Senhor vê sim, Ele enxerga sim, Ele sabe que dói. Jesus, ele passou por um momento de tanta ansiedade, de tanta pressão no jardim do Getsemane, que ele chorou lágrimas de sangue, ele suou sangue. Então, tipo assim, o Senhor passou por esse processo todo e o Pai viu. E o Pai, Ele não pôde tirar aquele cálice de Jesus. Era algo que o Senhor, Jesus, ele tinha que passar por aquele processo, por um processo, para o propósito ser cumprido. Então, o Senhor, né? Isso é muito lindo, porque o Senhor, Ele enxerga a nossa dor. Quantas vezes Davi, em Salmos, Davi não clamava o Senhor. Então, assim, ele te vê, Ele te enxerga, né? E o Espírito Santo, Ele é o nosso consolador. Não só em momentos de perda, né? Às vezes tem gente que pensa que o Espírito Santo, ele só está presente no momento onde você perde alguém. Uhum. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele é o seu consolador. Em momentos de tristeza, de angústia, né? De ansiedade, ele está ali para te consolar, para você focar, né? No seu propósito, entender o seu propósito. Exatamente. Porque quando uma mãe, ela passa por um processo de espera de 9 meses, de 10 meses às vezes, para esperar a chegada de um bebê, de um filho, ela tem que passar por esse processo. Porque se ela não passar pelos 9 meses, a criança não vai ter o preparo necessário, os recursos necessários, não vai estar pronta e formada para poder sobreviver nessa terra. E eu creio muito que da mesma forma que uma mãe espera 9 meses ou 10 meses, a verdade é que a gente pensa que esse processo de espera é só um período que você tem que passar, é somente isso. Mas a verdade é que ele é o mais importante que você precisa de passar. A coisa mais importante não é a bênção quando ela chega. É quem você se torna, como você é transformado durante o processo. Porque se você não passa pelo processo de espera, pelo tempo de espera, você não é transformado e preparado para o momento quando a bênção chega. Verdade. Entendeu? Voltando àquilo que você falou aí, lindo. Jesus, ele não foi retirado pelo Pai daquele processo, né? Daquela dor. Sim. De todo aquele, né? Até a palavra Getsemane, que é o esmagar, né? É onde ele foi ali, ele foi espremido, né? Sim. Eu sinto que algumas pessoas estão provavelmente aí espremidas, sim, né? Num processo de Deus doloroso, aguardando ali a bênção, aguardando sim, tão ansiosamente por aquilo que o coração anseia e é sim, sofrido, né? Não dá para falar disso como se não doesse, né? Mas é preciso a gente focar naquilo que nós precisamos para alcançar até lá, sim, né? Porque nós temos que entender que existe uma luta espiritual, sim, e essa luta, ela é mais real do que nós duas falando com você através dessa câmera. É verdade. Né? É uma luta que cogita contra os teus planos. Sim. Contra o projeto de Deus para você. Sim. Né? E essa luta começa dentro de nós também. É verdade. Né? Então ela é externa e ela é interna. Por isso sim, é tão complicado viver. Sim. Né? Mas uma coisa interessante. Algumas dicas sempre nos ajudam a viver de uma maneira melhor. Sim. E uma dica, uma passagem bíblica
que me marca muito é quando Neemias estava reconstruindo as paredes, né, os muros de Jerusalém. Sim. Né? Não vou entrar em detalhes da história, mas a Bíblia diz que Sambalate, Tobias e Gesem foram tentar tirar Neemias daquela tarefa. Ei, Sim. vem conversar com a gente numa outra província aqui perto, nós queremos falar com você. Sim. E a Bíblia diz que todas as vezes que os três se direcionavam a Neemias, Neemias já consciente de que aquilo seria uma distração, e na verdade a Bíblia diz até lá que eles buscavam fazer mal a Jeremias, né? A Neemias. Já tô chorando com Jeremias, né? Que dá vontade de chorar. Todas as vezes que os três chamavam Neemias, Neemias dizia: eu estou fazendo uma obra muito excelente, Sim. muito sublime. Sim. Eu não posso parar para Sim. descer e ir Sim. ter com vocês. Então, assim, é interessante porque isso é o foco, né? É você saber que quando você está no processo para algo bom, algo de valor acontecer na sua história, vão haver distrações. É verdade. Vão haver coisas, situações querendo te tirar o ânimo. É verdade. Você começa o dia de um jeito, tudo certinho. É igual quando você fala, vou voltar para academia. Aí você começa o dia às 6 da manhã, indo na academia, volta, toma um shake ou um detox verde, começa. Quando vai dando de tarde, chega uma amiga do trabalho, já te oferece um Kinder Ovo. É verdade. Aí já chega daqui a pouco, você chega outra pessoa tomando um milkshake do difícil. seu lado. E aí você tem que trabalhar um pouquinho mais. Passa do horário de comer de 3 em 3 horas, você já vai comer uma besteira. E ali... Porque se fosse algo fácil, queridos, todo mundo ficava no peso, joia, sem Sim. problema de saúde. Sim. Não é algo simples, não é algo fácil. Nós Sim. temos que, de propósito, colocar em prática, né, coisas que nós sabemos que podem nos ajudar. Né? E o exemplo de Neemias para nós cabe aí como uma luva. Sim. Né? Você tem que aprender a dizer para aquilo que não é prioridade, que lá no fundo do teu coração, você sabe que é distração, você sabe que não vai edificar em nada, você sabe que... Você já pensou? Se toda distração que aparecer do seu lado, você disser, eu tô muito ocupada agora, tô em busca de uma obra muito sublime, de algo muito importante que Deus tem pra minha vida, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer, e eu não posso perder tempo com você? Sim. Seria uma revolução, um impacto no mundo espiritual. Sim, eu acho essa passagem em Neemias, eu acho incrível, porque não foi só nem uma, nem duas vezes que Neemias foi chamado, né? Essa mensagem chegou a ele 5 vezes. E essa passagem diz que 5 vezes ele enviou a eles a mesma mensagem de volta, né? Dizendo, não, eu não posso largar essa obra, né? Neemias, ele sabia que existia um propósito, que ele foi convocado para essa missão. E que para que ela fosse cumprida, ele não podia deixar essas distrações de fora chegar até ele não podia cair nessa tentação, né? Às vezes de descansar ali um pouco, de sair, né? Perder o foco. A gente perde o foco tão facilmente hoje em dia. São tantas coisas, tantas setas que o inimigo ele envia, né? Para as nossas vidas. Em todos os momentos, né? Do momento que você abre seu olho, que você acorda, que você olha o seu telefone, até o momento que você vai dormir. São tantas distrações e tantas vezes a gente deixa de fazer o que o Senhor já pediu a gente para fazer, já convocou, né? Ele confirmou, sim, esse é o projeto que eu tenho para você fazer. E você deixa de fazer aquilo para satisfazer uma distração ali momentânea, algo momentâneo, né? O que o Senhor tem para você é muito maior, é muito mais sublime, como a senhora disse, é muito mais importante e eterno, né? O que o Senhor tem é um legado eterno, é algo eterno, né? Porque a gente vive aqui na Terra com um pensamento totalmente temporário, né? Se eu não fizer isso daqui, eu só vivo uma vez. Então, se eu não fizer isso daqui agora, nunca mais vou fazer. Eu tenho que realmente viver da forma que eu quero. Isso, na verdade, é um tópico para um outro episódio, né? Porque são tantas coisas que a gente poderia falar sobre isso, né? Como a gente sente prazer em não perder as oportunidades que batem na nossa porta tão facilmente. Por quê? Porque a gente pensa que a vida é isso aqui.
E depois que um minuto passa, um minuto passou e eu tenho que viver agora pro amanhã. Mas a verdade é que o Senhor está te preparando para algo eterno, porque a mentalidade espiritual de quem é cristão não é uma mentalidade temporária. Você tem que ter a mentalidade de alguém que vai viver eternamente. Você não vive só uma vida, você vive uma vida após a morte, né? Exatamente. Que é uma vida eterna com o Senhor. Então não pense que... Existe uma eternidade, né? Exatamente, existe algo te esperando, existe uma casa, né? Um quarto que está sendo preparado para você no céu. Aleluia. Então, você tem que entender que, como Neemias, você tem que focar no propósito. Enquanto você está aqui na terra, não vale a pena você cair nas distrações que o inimigo vai te enviar. E uma coisa que eu amo dessa passagem também é que foram tantos momentos na minha vida que às vezes eu tinha medo de desapontar alguém, né? De entristecer alguém, porque eu gostava da pessoa, mas eu não queria, né, compartilhar daquilo que ela estava fazendo. Então, muitas vezes eu tive que cortar amizades. Muitas vezes eu tive que dizer não a pessoas que eu amo. Dizer adeus. E dizer adeus. Mas Neemias me mostra que tudo bem fazer isso. Que isso é o certo. Por quê? Porque a missão era muito maior. E eu não posso... rebaixar nesse nível espiritual. Eu não posso eu não posso voltar atrás e retroceder, né? Tomando leite espiritual quando o Senhor já me deu comida, né? Sólida. Quando o Senhor já tá me levando para algo maior. Se o Senhor tá te levando a algo maior, não retroceda. Não volte atrás. Não faça isso, porque se você fizer isso, na verdade, vai atrasar esse período de espera. Vai ficar ainda mais longo e vai atrasar a sua bênção. E se eu pudesse adicionar alguma coisa ao que a Giovana falou, que foi muito completo, eu lembraria da passagem onde Paulo diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Sim. sigo adiante para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, né? De mim, ele diz, não que eu tenha alcançado, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Sim. Deixa eu te dizer, a partir do momento que você focar no seu objetivo, focar no seu propósito, Sim. o seu passado vai embolar todinho querendo voltar para o presente. O inimigo vai trabalhar em milhões de situações para que você realmente volte a ser aquela pessoa desfocada do passado. É verdade. Tá? Ele vai querer colocar pessoas antigas ali, amizades antigas, distrações Sim. antigas, porque ele já Sim. conhece a fraqueza do teu coração. Sim. Ele já sabe que é só falar do fulano ou da fulana que você não lembra de mais nada. Não. E aí o seu foco, o seu propósito fica mais uma vez perdido ao léu. É verdade. Entende? Então, assim, esqueça o que passou e pega o teu propósito e coloca diante de você. É verdade. E você já viu quando você coloca nesses pet shop, eles colocam um negocinho pro cachorro olhar, uma bolinha, ou às vezes um osso, e ali, quando o cachorro tá olhando pro osso, mesmo ele amarradinho no negócio, como é que chama? Leash, né? Como é que fala? Na coleira, Na coleira. O cachorro fica andando ali porque ele quer alcançar aquilo ali, ele não tá nem vendo que a mulher tá Sim. cortando, tosando ele todo. É tipo um cachorrinho assim que a gente tem que ficar. Sim. Sabe? Tem dia que eu olho tanto aonde eu quero chegar em Deus, no quanto Ele me mostra, sabe? Eu viajo na maionese com aquilo que o Senhor me mostra. É verdade. E eu me alimento com aquilo. É verdade. Porque para os outros pode parecer loucura, mas para aqueles que creem no Senhor, é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Sim. Você precisa focar no seu desejo, no seu sonho, na sua vontade. Sim. E juntar tudo isso na terceira dica que nós queremos te dar. Sim. Começa, como a Giovana disse, é tão fácil você desfocar e não fazer aquilo que Deus já te mostrou que você tem que fazer, né? Você às vezes se vê tão pequeno, tão incapaz, né? Mas às vezes aquilo que você pode fazer nas pequenas coisas, você não faz. Sim. Como que o Senhor vai te colocar diante de coisas grandes, se nas pequenas você já está se achando reprovado? É verdade. Né? É verdade. Não estamos aqui para dar lição, Não. mas nós estamos aqui para mostrar para vocês que é um caminho comum a nós.
Todos nós passamos por isso. É verdade. É o desânimo. É verdade. O desânimo, ele faz com que você fique ocioso, com que você não enxergue mais o sonho como algo que pode realmente ser palpável, acontecer. Sim. E faz com que você sucumba às distrações. É verdade. Também existem as pessoas, vários cristãos também que eu já conheci, que tem uma mentalidade da espera, que eles pensam assim, não, então, já que eu tenho que esperar no Senhor, já que eu tenho que aguardar no Senhor nesse processo, então eu vou sentar aqui, eu vou ficar quietinho, de perna cruzada, eu vou esperar que uma hora meu milagre vai bater na porta. Uma hora a bênção vai me encontrar, né? Como se do nada, assim, ia sair do ar, né? A bênção, o milagre que eles estão esperando, né? Então, assim, o Senhor pode fazer isso? Claro que Ele pode. Mas a realidade é que existe uma obra a ser feita, né? Existe, eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas em inglês a gente gosta de falar que nós somos os pés e as mãos do Senhor nessa terra, né? We are God's hands and feet. Então, nós somos os Christians, os pequenos Cristos, né? Então, a gente é representante de Cristo. Jesus não ficou 30 anos parado, esperando o início do ministério dele, para chegar aos 30 e começar a fazer as coisas. Não, Jesus com 12 anos, ele já pregava, né? Então, assim... Ele já ia ao Sinédrio discutindo com os maiores entendidos da lei, né? Sim, e olha que essa é um exercício towards your dream, né? É um exercício. Na direção do sonho, na direção do projeto que Deus criou, na direção da missão. Exatamente. Né? Você precisa parar e pensar, se isso que eu estou fazendo agora tem a ver com aquilo que Deus me chamou para fazer. Sim. Seja o que for. A minha missão em Deus é qual? Primeiro você tem que se autoconhecer. Sim. Saber o que eu mais gosto de fazer. Porque a sua missão vai estar diretamente ligada àquilo que você faz com facilidade. É verdade. Né? E aí, dali, eu parti para exercer coisas que vão me levar mais perto da minha missão. É verdade. Né? Eu acho bonito quando Esther, né, o primo dela, Mardoqueu, fala com ela, Esther, estão querendo pegar a vida do nosso povo e dizimar, né? Foi lançada uma lei nacional por Naamã e Amã queria que naquele dia se exterminasse todos os judeus. Sim. Né? E ele falou com ela, olha, você foi levantada para um tempo como esse. É verdade. Né? Na mesma hora que ela ouviu aquilo, ainda que ela pensou, tá tão aquém de mim, né? Porque ela tinha sido levantada como uma substituta da Vashti, que era a rainha, né, primária, vamos dizer assim, a primeira dama, e o rei destituiu Vashti, colocou Esther no lugar dela, né? Mas ele já tinha tempos que nem a visitava, né? E ela disse, olha, diga ao povo que jejuem e orem por 3 dias, porque eu e todas as minhas funcionárias vamos também jejuar e orar por 3 dias, e eu vou até a presença do rei. Porque se eu perecer, eu vou perecer, mas eu vou morrer tentando. E eu acho muito bonito isso, porque ela esperou o processo dos 3 dias, ela se preparou espiritualmente, emocionalmente, estrategicamente, porque algo me diz assim que ela se preparou com a melhor roupa, ela se preparou com o melhor penteado, né? Ela colocou sobre ela, né, as joias da sabedoria, que a Bíblia diz que sabedoria para nós mulheres, são como joias, né? Para todos, são tesouros que Deus deixa para nós, né? Principalmente nós mulheres que temos um grande poder de influência, né? E eu achei lindo o que ela fez. Ela já começou a trabalhar naquilo, né? Ela já se expôs diante de todo mundo. Olha, comece a orar, a jejuar. Comece a fazer tudo por mim, porque aqui eu vou orar e jejuar também. Porque o meu sonho é livrar todo o nosso povo. Mas se eu não conseguir, tudo bem, mas a minha parte eu vou fazer. Isso é tão importante. Eu acho tão lindo isso, Isso é Jojo. muito lindo. São tantas coisas que a gente pode aprender
Através da vida de Esther. Dava uma pregação, né? Sim. Só sim. disso, um podcast só disso. Sim, através da vida de Esther, a gente pode aprender que ela foi uma mulher muito resiliente. Que ela tinha muita garra. E que por mais que ela tinha medo no coração dela, ela era uma pessoa extremamente corajosa, né? E tantas vezes a gente conhece pessoas que foram levantadas por um tempo como este, foram escolhidas como Esther. E o Senhor te deu tantos dons, né? O Senhor te deu... Capacitou tanto. Te capacitou, assim, tanto para fazer algo. Mas você é tomado por medo, ou você não tem a resiliência de ouvir um não, de ver uma porta fechada na sua cara e você falar, sabe de uma coisa? Se a porta tá fechada, o Senhor vai abrir uma janela. Aleluia. O Senhor vai fazer um caminho, porque a obra é dele. Eu acho que quando Esther percebeu isso, Esther percebeu, Senhor, esse é o teu povo, né? Nós somos o teu povo. Quer dizer, essa obra é sua, Senhor. Aleluia. Então, quando você entende, que é algo que eu tenho entendido nesses tempos, né? É que a obra é do Senhor. Quando a batalha é dele, olha, eu tenho um quadro no meu quarto, que eu olhei pra ele hoje, e eu dou vontade de me emocionar. Porque já me tá emocionando. escrito já me emocionando. Que a gente, aqui em casa também a gente chora assim, é tão difícil pra gente chorar e se emocionar. Que tá escrito assim, ó. The battle... Gente, é só o primeiro podcast. Olha só o primeiro hein? episódio, não posso chorar. Pelo amor de Deus, Hoje. ó. The battle belongs to the Lord. A batalha pertence ao Senhor. Então, entenda isso. A batalha, ela nem é sua. A batalha é do Senhor. Mas para você ser usado, para você conseguir permanecer nesse período de espera, esse período de incerteza, você precisa permanecer fiel a Deus, confiante, entendendo o seu propósito, agradecendo por tudo que Ele já fez. Aleluia. Sabe? Você precisa de entregar tudo a Ele, porque quanto mais você se esvazia de si mesmo, mais Ele vai te encher. Sim. E a batalha é dele. Tem uma música que diz assim, que até... A primeira vez que eu ouvi a música, eu vou ser bem sincera, eu pensei, que música meio agressiva. Essa música é meio, né, sei lá, meio forte a letra, assim, porque ela fala assim... Eu vou traduzir, né, do inglês. Não, canta, dá uma palhinha aí pra gente. Deus, dá assim. uma palhinha. You go before I know that you've even gone to win my war, and you come back with the head of my enemies. You come back, but you call it my victory. Yeah. O que o Senhor está dizendo? É que Ele vai na sua frente, Ele vai adiante de você. Ele vai para lutar as suas batalhas. E Ele volta com a cabeça dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque a batalha não é sua, é dele. Tem um lenço por aí, gente. A batalha não é sua, é dele. Então quem guerreia por você é Ele. Aleluia. Então, Sabe, Esther entendia isso. Eu vejo, às vezes, pessoas dizendo, Deus quis assim. Deus quis assim, pastor. Deus quis assim. E, sabe? Será? Será que Deus quis assim? Porque você dizer Deus quis assim, quando você faz a sua parte como Esther, Sim. aí eu vou me conformar. Deus quis assim. Mas eu vejo pessoas dizendo, Deus quis assim, sem fazer aquilo que é parte dela fazer. É verdade. Existem coisas que o Senhor vai fazer por nós, mas existem coisas que Ele exige que nós tomamos a posição de fazer. É verdade. O crente, ele tem que botar o pé para depois surgir o degrau. E nós, às vezes, esperamos o degrau aparecer para que eu coloque o pé. É verdade. Não é assim que funciona com o Senhor. O Senhor, primeiro ele faz você dar o passo. E aí Ele coloca o degrau embaixo para te dar firmeza e segurança e mostrar que Ele é Deus. É verdade. Sabe? Sempre me lembro, né?
o povo quando estava para tomar posse daquela terra prometida, né? Que representa os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos anseios mais profundos no Senhor, né? Eles tiveram que guerrear com gigantes, né? Verdade. E um dia eu perguntei para o Senhor, falei, gente, por que esse povo todo teve que guerrear, né? Teve que morrer tanta gente querida. Eles tiveram que morrer e perder pessoas mortas que eles amavam. Se o Senhor já havia os dado a terra, se a terra já estava direcionada a eles. É verdade. Por que ter que guerrear? E o Senhor disse, a bênção não é bênção quando ela não te custa nada. Jogue fora a mentalidade da pobreza, sabe? Meu sogro, o apóstolo Juvenal Souza, ele sempre dizia isso. Não aceite nada que não tenha te custado algo, sabe? Porque você não dá valor àquilo que não te custa nada. É verdade. Nós, seres humanos, nós não damos valor à própria salvação. Não. Porque não nos custa. Porque o Senhor nos deu ela de graça. É só crer. É só crer, porque quando nós cremos, nós já agimos na direção da nossa crença. Então, por que isso? Porque a mentalidade pobre, a mentalidade é uma nanição, né? É um apodrecimento de alma. Sim. Quando você imagina que todas as coisas vão acontecer quando tiverem que acontecer. É verdade. E a sua preguiça emocional faz com que você sempre aguarde nos outros a iniciativa de realizar os seus sonhos. Nós não podemos colocar nas pessoas a responsabilidade de nos fazer felizes, de realizar os nossos projetos, de fazer realidade aos nossos sonhos. É verdade. Nós precisamos entender que tudo custa. Sim. Custa tempo, custa energia, custa programação. Você tem que se programar. Você tem que, obviamente, pagar o preço necessário, né? Você tem que se conhecer e entender na tua mente o que vai ativar esse trigger, esse dispositivo cerebral que faz com que você entenda o teu chamado. É verdade. A tua missão. O caminho que você vai ter que trilhar. É verdade. Você tem que ressignificar o seu passado propositalmente. É verdade. E entender, como José, que entendeu que o mal que os irmãos causaram, e não foi um mal pequeno, depois nós vamos fazer um podcast só para isso, né? Sim. Mas ele foi vendido como escravo, ele foi cuspido, ele foi machucado, ele foi retirado do leito do pai, do carinho do pai, como filho amado, né? Ele sofreu por muitos e muitos e muitos anos, esquecido numa terra estranha, sem falar a língua, como um ninguém, né? E não só um ninguém em qualquer lugar, mas um ninguém aprisionado, um ninguém humilhado, um ninguém que provavelmente sofreu fome, passou por uma situação assim terrível de isolamento humano mesmo, de tristeza, mas durante todo o período de cárcere, durante toda aquela masmorra, as situações que ele passou, ele exercia os dons e talentos, adivinhando sonhos, levantando pessoas. É verdade. Né? Por quê? Porque ele trabalhava sempre na expectancy, esperando, né, o sonho dele acontecer, que é aquele sonho que ele teve de reinar, né, que ele contou para os irmãos lá no princípio, né? Então você tem que alimentar dia após dia o que o Senhor colocou no teu coração. Você não pode deixar morrer, né? Não, você não pode. Deixa que o Senhor te refine nesse processo, né? Te refine, porque Ele é aquele que nos refina no fogo mesmo, né? Para provar que a gente realmente possa entender essas 3 dicas, porque se você compreender esses 3 passos, essas 3 lições, a sua vida, toda vez que você tiver que passar por um processo de espera, você vai conseguir passar com pouca dor, com mais expectativa e com muita alegria no coração. Porque o propósito, ele chega. Parece que não, mas ele vai chegar sim, tá bom? E nós oramos pela sua vida, para que você realmente não pegue nenhum atalho.
Sim. Deus tem o melhor, não aceite menos do que o Senhor tem para você, né? Ele tem. E olha, a gente quer agradecer muito vocês que assistiram o podcast até aqui. Nós estamos muito felizes de finalmente lançar esse projeto novo e pode ter certeza que existem muitas outras coisas, muitos outros assuntos. Nós queremos ouvir de vocês também, né, mãe? Queremos comentários. Sim, comentários. Dicas, Sim. Dê-nos ideias, Sim. né? Eu tenho certeza que Sim. existem assuntos que são mais polêmicos, assuntos que são mais desejados, né? Sim. E nós estamos aqui para isso. É verdade. Segue a gente lá no Instagram, nas redes sociais. E a gente vai estar muito feliz em responder todas as suas perguntas, tá bom? E fica ligado, se inscreva. Gente, se inscreva no canal, porque a gente vai ter vídeo saindo toda segunda e quinta-feira, tá bom? Vamos ter 2 vídeos, mesmo assunto, em inglês e em português. Quinta-feira e segunda-feira, tá bom? Quinta e segunda. Gente, amamos vocês. Muito obrigada. Que vocês possam ser abençoados por esse canal. Ele foi feito com esse objetivo, de servir a vocês. Sim. Um beijo grande e até a próxima. Até a próxima.